E aí, tudo certo? Vamos falar de planejamento de auditoria? Olha, esse é um daqueles temas que são figurinha carimbada em qualquer prova de controle. E a banca Sebrasf, então, nem se fala. Ela adora cobrar os mínimos detalhes. Então, entender bem esse assunto não é só uma boa ideia, é fundamental para garantir a aprovação. O nosso objetivo aqui é bem claro, bem direto. É te preparar para gabaritar qualquer questão que aparecer sobre planejamento de auditoria. Para isso, a gente vai passar por cada fase, cada conceito e, claro, por aquelas pegadinhas que a banca adora colocar na prova. Esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. A gente vai seguir uma trilha bem lógica, sabe? Começando pelos fundamentos, depois a gente vai ver onde o pessoal mais escorrega, mergulhar de cabeça nos riscos de auditoria e fechar com a ferramenta que amarra tudo isso, a matriz de planejamento. Ok, vamos começar do começo então. Todo e qualquer trabalho de auditoria, de verdade, nasce aqui, na fase de planejamento. É a base, o alicerce que vai sustentar todo o resto. Pensa no planejamento como se fosse o GPS da auditoria. É nesse momento que o auditor vai traçar a rota. O que precisa ser feito, como vai ser feito e qual é o destino final. Sem um planejamento bem feito, o trabalho fica totalmente à deriva, ineficiente e, sinceramente, com pouquíssima chance de dar certo. E aqui, ó, atenção total. Esse é um ponto que é um prato cheio para o examinador. Muita gente acha que o planejamento é uma fase que acaba para outra começar. E não é nada disso, ele é dinâmico. Se no meio do caminho, lá na execução, o auditor descobre uma informação nova, o planejamento pode e mais, ele deve ser ajustado. É um processo vivo, contínuo. Grava bem isso, flexível, iterativo e feito em equipe. Isso cai demais. Agora sim, foco máximo aqui. Antes de começar o planejamento para valer, existe uma fase prévia. E é exatamente aqui que mora uma das pegadinhas mais clássicas de concurso público. O que esse slide mostra é o puro suco da pegadinha de prova. As bancas adoram fazer uma salada com esses conceitos. Então vamos separar. Para auditorias financeiras, as AFINs, a gente fala em atividades preliminares. O foco aqui é ver se o auditor tem condições de pegar o trabalho, se ele é independente, se tem equipe. Já nas auditorias operacionais e de conformidade, as ANOPs e ACONFs, a conversa é outra. A gente tem a visão geral preliminar do objeto, a tal da VGPO. O objetivo aqui é entender o que vai ser auditado. Trocar um pelo outro é erro fatal na prova. A VGPO é tipo uma investigação inicial completa. O auditor vai levantar tudo sobre o objeto, as leis que se aplicam, os processos internos, os riscos e até o que saiu na mídia. E olha, muito cuidado com esse último item. Notícia de jornal serve para dar contexto, para entender o cenário, mas de jeito nenhum pode ser usada como evidência de auditoria. É um detalhe sutil, mas que pode ser o diferencial para acertar a questão. Beleza, passamos pela fase prévia, agora sim a gente entra no planejamento propriamente dito. É aqui que o trabalho ganha corpo, fica mais aprofundado, mais concreto. Essas aqui são as etapas centrais, o coração do planejamento. A ordem exata pode até variar um pouquinho, mas a lógica por trás é sempre a mesma. Primeiro, você define onde quer chegar. Depois, avalia o que pode dar errado no caminho. Aí, delimita o tamanho do trabalho. Define o que é realmente importante e, no final, documenta tudo isso na matriz de planejamento. Entender essa lógica é muito mais valioso do que só decorar a lista. E aqui tem um ponto interessante. A visão sobre o objeto vai amadurecendo. Aquela visão geral preliminar do objeto, a VGPO, que a gente viu lá atrás, é aprofundada durante o planejamento. E aí ela se transforma na visão geral do objeto, a VGO. Sai o preliminar, entende? É quando aquela primeira impressão é confirmada ou até mesmo corrigida. Se tem um tópico dentro de planejamento que a Sebrasp simplesmente ama, é esse aqui: riscos de auditoria. Entender cada componente, como eles se relacionam, isso é fundamental. Falando de um jeito bem direto, risco de auditoria é o risco de o auditor, digamos, falar besteira. É o risco dele chegar a uma conclusão errada sobre o que está sendo auditado. Todo o esforço do planejamento é para manter esse risco bem baixinho, em um nível que seja aceitável. E essa tabela ilustra perfeitamente como tudo se conecta. O risco de auditoria é o resultado da multiplicação de 3 componentes. Repara que o risco inerente e o risco de controle, juntos, formam o que a gente chama de risco de distorção relevante, o RDR. A fórmula em si é simples, mas o que garante o ponto na prova é entender o que significa cada letrinha dessa. Então, chegamos ao ponto-chave, a virada de chave sobre esse assunto. O risco inerente e o risco de controle são problemas lá da entidade auditada. O auditor não pode fazer nada sobre eles, não tem controle. O único risco que o auditor pode e deve gerenciar é o risco de detecção.
E como ele faz isso? Aplicando mais ou menos procedimentos de auditoria. Essa divisão é o segredo para matar 90% das questões sobre riscos. É exatamente isso. Pensa comigo. Se os riscos que vêm da entidade, o inerente e o de controle, são altos, o auditor precisa fazer o quê? Ele precisa trabalhar mais, aplicar mais testes, se aprofundar mais, para poder baixar o seu risco, que é o risco de detecção. A relação entre eles é inversa. Quanto maior o risco da entidade, menor tem que ser o risco que o auditor está disposto a correr. Para fechar, vamos falar da ferramenta que transforma todo esse planejamento em algo concreto, palpável. Se o planejamento é o GPS, a matriz é um mapa detalhado da viagem, com cada rua, cada curva. Essa é a cara da matriz de planejamento. Ela é a prova viva de que o planejamento foi bem feito. É nela que todas as peças se encaixam, os objetivos, as perguntas que precisam ser respondidas, os critérios, os procedimentos. Ela é o guia-mestre da equipe durante a fase de execução dos trabalhos. As funções da matriz são cobradas de forma bem direta nas provas. Ela não é só um papel burocrático, não. Ela organiza o pensamento, ela dá foco para o trabalho, orienta a equipe e, importantíssimo, serve como um papel de trabalho, como evidência do que foi planejado. Ela não define as conclusões da auditoria, mas ela mostra o caminho para chegar lá. Olhando um exemplo prático assim, a coisa toda fica muito mais clara, né? A gente parte de uma questão de auditoria, que é o que a gente quer responder. A partir daí, a matriz vai desdobrando. Que informação eu preciso para responder isso? Onde eu encontro essa informação e qual procedimento eu vou usar para coletar e analisar? É a transformação do plano em ação. Bom, a gente passou por todas as fases, desde os conceitos mais básicos até as ferramentas práticas. Deu para ver que o planejamento de auditoria é um processo bem lógico, bem estruturado. Agora, com esse conhecimento todo na mão, a pergunta final é: como cada peça desse quebra-cabeça vai ser usada para construir o caminho até a aprovação?